1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3 e 4. Eu vou mudar um pouco hoje a mensagem, vou falar sobre amor. Amém, irmãos? Vocês vão aguentar, né? Amém? Eu quero encharcar vocês de amor, para que vocês possam transbordar em nome de Jesus. Vou falar nessa manhã sobre atos de amor. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3, até o 4 também eu vou ler, mas diz assim: recordamo-nos constantemente na presença do nosso Deus e Pai, do vosso trabalho que resulta da fé operosa. Fala assim, fé operosa. Vírgula, né? Diz, do amor fraternal abnegado. Repete comigo, do amor fraternal abnegado. E eu continuo, e da perseverança que vem de uma convicta esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, que fostes eleitos por Ele. Pai, em nome de Jesus, nos ajude, Espírito Santo, né, que só o Senhor pode trazer essa iluminação ao coração dos teus filhos, das ovelhas do bom pastor que é Cristo. Então traga esse entendimento que nós devemos realmente ter atitudes, atos que comprove aquilo que falamos, que cantamos e que sabemos, que é amar o próximo. Então nos ajude a ter atos de amor, a tocar em vidas, a olhar para nós, mas também a tocar de alguma forma, não exigir, mas amar de maneira incondicional, como o Senhor nos amou, em nome de Jesus, amém. Tiago capítulo 2, versículo 17 diz que a fé sem obras, ela é morta. Então, a fé sem obras, ela é morta. E o apóstolo Paulo dizendo aqui, olha, recordamos-nos constantemente, né, sobre essa igreja de Tessalônica, para os crentes, na presença do nosso Deus e Pai, do vosso trabalho que resulta da fé operosa. Então ele está até elogiando esta igreja, da fé que tinha atitudes, que tinha obras. E do amor fraternal abnegado, aquele amor que não vê limites para poder abençoar vidas, né? Que não exige, mas ele simplesmente dá o seu amor. E ele continua dizendo, da perseverança que vem de uma convicta esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nos motiva, você ter a convicta certeza que você espera o nosso Senhor Jesus Cristo vier nos buscar. Se isso é uma convicção no teu coração, né? E ele diz no versículo 4, também devemos reconhecer, irmãos amados, que nós fomos eleitos por Deus. E a palavra eleição eu já, né, expliquei um pouco aqui na igreja. Não é questão de Deus elegeu alguns e outros não. Essa não é uma eleição arbitrária de Deus, mas Deus elegeu todos para ser salvos, mas infelizmente nem todos correspondem a esse chamado, a esta eleição. Mas nós temos que estar convictos, certo, que nós fomos chamados por Deus. Você pode dizer amém? Glória a Deus por isso. Então nós precisamos ter uma fé operosa e um amor abnegado. Um amor que nós não, como é que eu posso dizer? Que não fica medindo o que eu faço. Não fico cobrando amor. Então o grande desafio nosso como igreja, meu como pastor, né, e aí é o Espírito Santo que vai fazer isso no teu coração, que eu não consigo entrar aí dentro do seu coração, é você amar indistintamente, mesmo que você não seja amado. Porque é muito difícil a gente amar quando a gente não é amado. É fácil amar quando a gente é amado. Quando a gente recebe amor, é mais fácil a gente dar e corresponder amor. Mas a Bíblia não fala que a gente tem que receber para dar. É o contrário, a gente tem que dar esse amor, para que a gente possa também receber. Atos de misericórdia é o que eu quero falar nessa manhã, ou nesse dia, né, no culto à noite também. Atos de amor fraternal estão se tornando raros. Não estou falando no mundo, porque no mundo não tem esse tipo de amor. Tem interesses. Mas está se tornando raro até mesmo no meio da igreja. No meio daqueles que se chamam cristãos, que são chamados de cristão. E uma das principais marcas do cristianismo, né, pastor, mas você está repetindo alguns, eu vou repetir, irmãos. Você tenha paciência comigo. Não fique bravo, mas a gente vai repetir vários textos que eu já falei nesses 2 últimos domingos, e eu creio que a repetição no teu coração vai trazer frutos muito lindos desse amor, que você possa amar
né, os irmãos, principalmente começar dentro da sua casa. Então, João 13, 34 e 35 diz assim, Jesus dizendo, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Que novo mandamento é esse? Não é questão de novo, de estar mudando tudo que foi feito ou escrito no passado, não. Não é novo no sentido de deixar tudo para trás que foi ensinado, não. Algo mais profundo. Um amor muito mais profundo do que nós aprendemos, porque quando Jesus foi indagado por aquele fariseu, qual é um dos maiores mandamentos? Jesus falou, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua força. E amarás o próximo como a ti mesmo. Só que aqui Jesus, em João 13, 34, ele fala, um novo mandamento vos dou. Não no novo seguinte, não amava, agora tem que amar. Não muda muito a essência, mas a profundidade desse amor. Diz assim, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Aí já muda um pouco. Você amar o próximo como você ama a si mesmo, é bom, já é maravilhoso, é ou não é? Porque ninguém vai fazer mal para si mesmo, se bem que tem gente que faz mal para si mesmo e não está nem aí. Através de cigarro, bebida, droga, vícios em gerais, corre demais na rodovia. Não estava aqui, mas se é para você, recebe em nome de Jesus, né? Não tem limite, não tem amor à vida. Então esse amor, para mim mesmo, ele também não é íntegro ainda. Então, aí que Jesus, no versículo 34 de João 13, está dizendo, um novo mandamento, um mandamento mais profundo, que você deve amar o seu irmão, não somente como você ama a si mesmo, mas amar como Cristo te amou. E como foi que Cristo te amou? Chegando às últimas consequências. Entregando-se naquela cruz, naquele sofrimento, por amor a mim e a você. Então ele continua dizendo, eu vos amei, que desta mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. Pega na mão do seu irmão e vamos todos repetir esse versículo. Fala assim, Jesus nos deu um novo mandamento, que nos amemos uns aos outros, assim como ele nos amou. Quem pode dizer amém? Vocês estão entendendo a profundidade agora? Então nós precisamos amar dessa forma. E aí o versículo 35 que fala sobre a marca do cristão. Através deste testemunho, todos de Fernandópolis reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. O que as pessoas esperam dos casamentos dos crentes aí no mundo? Que eles sejam os melhores, ou não? E está errado ele esperar que o teu casamento seja um exemplo? Não. E por que não é? Porque está faltando este amor. Está faltando você ter atitudes desse amor. Não, pastor, mas Deus sabe o tanto que eu amo, mas faz tudo ao contrário, não mostra nenhuma ação para o cônjuge, para com os filhos, para com os pais e com os irmãos da igreja. Porque o desafio esse ano é olhar para dentro, é para nós. Porque tem muita gente que desvia o foco. Quando começa a falar de amor, não, mas eu quero alcançar os povos não alcançados. No teu bairro está todo mundo crente. Então alcança os povos não alcançados do teu bairro. Ajude o necessitado que está na sua célula, aquele que está precisando. Não, mas eu quero ganhar aquele bairro inteiro para Jesus, que lá é muito pobre. É bonito isso, irmão. Mas você tem cuidado dos seus? Então esse é o desafio, a gente olhar para nós. Porque a gente conseguir amar aquele que está próximo, vai ser muito mais fácil. Então o amor fraternal, o amor altruísta, esse amor abnegado que Paulo está dizendo em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, é o que nós devemos ter. E é um imperativo, todo cristão deve ter, não é se você quiser, se Deus te der esse amor, você vai amar assim, não é opcional. É um mandamento. Você tem que amar dessa forma. Um novo mandamento vos dou. Então não é uma opção para o cristão amar dessa forma. Não é opção você
achar o que eu estou pregando é mais uma opção que você pode ter ou não, de ter essa vida de amor ou não. Não é opção. Se você é cristão, isso tem que estar na sua vida. Você tem que amar desta forma, porque você não tem condição, mas o Espírito Santo dentro de você tem essa condição, te dá essa condição para viver esse amor. 1 João 4, 7 e 8, né, nós já falamos sobre eles, amados, filhinhos, né, João chama carinhosamente assim, filhinhos, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Você é filho de Deus, então você tem que amar uns aos outros, todos, você tem que amar o próximo, indistintamente, mesmo que ele não te ame, mesmo que ele está fazendo mal para você. Amados, temos que amar, porque Deus é amor. Aquele que não ama assim, não conhece a Deus. Então nós precisamos entender essas verdades e confrontar com a nossa realidade, do nosso coração. E aí o versículo 11 e o 18 diz, amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Nós amamos, ou temos condição de amar, porque Ele nos amou primeiro. Nós temos exemplo. Nós fomos amados. Então não tem desculpa, pastor, eu não amo porque eu não me sinto amado. Não, Deus já te amou de maneira incondicional. Ele morreu por você naquela cruz. Ele te amou até o fim. Então não tem desculpa para nenhum cristão, a não ser aqueles amargurados que não quer abrir o coração e não quer perdoar, e vai viver sob a influência de verdugos, de atormentadores. A pessoa que não perdoa vive atormentada, é uma pessoa azeda, uma pessoa amarga, porque não consegue perdoar. E é bíblico, ela fica atormentada porque está entregue. Não é que Deus quer entregar as verdades, não, é que é natural. Uma pessoa amargurada, por quê? Por falta de perdão. E aí fala, mas não consigo. Você não tem que sentir, você tem que determinar em nome de Jesus, eu decido perdoar. Por amor, porque a Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados. Nós precisamos amar assim. Quem está concordando comigo? Nós precisamos amar assim. Não é possível amar o próximo sem antes amar a Deus. Não tem como você falar, não, eu vou amar meu próximo de todo o meu coração. É por isso que às vezes as pessoas ficam chocadas, né? Na integração, algumas turmas eu acabo falando isso. Que o verdadeiro amor, nem a mãe tem pelo filho como Deus exige, que não é cristão. Aí eles ficam com aqueles olhão, igual você está agora assim, falando, já acho, como que a mãe não tem um amor pelo filho? Não, o amor esse aqui, ágape, só tem quem tem o Espírito Santo dentro dele, porque Deus é amor. É por isso que a gente vê aí as famílias aí fora, se possível um matando o outro, puxando o tapete do outro, brigando um com o outro, por dinheiro, por qualquer outras coisas, por interesse, porque não tem esse amor. Esse amor só é possível quando o Espírito Santo de Deus está entre nós, quando dentro de nós, e só é possível amar o próximo se realmente eu amo a Deus dessa forma. Outra coisa que, dentro dessa introdução, nós não podemos confundir amor ao próximo com filantropia. Infelizmente tem crente que confunde isso, né? Isso aí é de outra denominação. Acha que ajudando o próximo, fazendo bem ao próximo, ele está melhorando a sua parte espiritual, está aumentando o nível espiritual dele, e por isso ele vai ganhar um lugar no céu. Ninguém vai para o céu por méritos humanos. A salvação é pela graça. Por amor que Deus enviou seu Filho na terra para morrer por mim e por você, através do sangue dele. Ele é o único caminho que nos leva a Deus, para o céu. Então, nós não podemos confundir, e eu falo isso, irmãos, porque no meio evangélico as pessoas também confundem. Ai, mas eu me sinto tão bem quando eu ajudo o próximo. Esse não é o sentimento ideal. Porque mostra que você está fazendo para uma satisfação pessoal.
Porque massageia o seu ego de alguma forma, ajudar os outros. Isso faz bem para você, isso está errado. Pastor, então eu tenho que ajudar os outros e ficar ruim dentro de mim? Não estou falando que tem que ficar ruim. Mas não tem que ter esse interesse de benefício próprio. Então, vocês estão me entendendo? Porque senão não passa também de uma filantropia. Eu não posso ajudar ou tocar, amar o próximo com dó ou qualquer outro sentimento que tenha em vista ajuda circunstancial. Como aqueles que defendem e acham que as boas obras de alguém pode levá-los para o céu. Essas atitudes de ajuda ao próximo, filantropia, não significa amar o próximo. Não apenas ajudar alguém, você está amando essa pessoa, não é verdade. Porque nós podemos estar caindo no erro de apenas ajudar para um benefício próprio ou para ficar bem em alguma situação. Por isso que Jesus diz, quando eu vou fazer alguma coisa para alguém com a minha mão direita, a esquerda, eu mesmo nem posso ficar sabendo disso. Nem a mão esquerda pode vangloriar o que a direita está fazendo. Porque Deus já conhece quem nós somos, conhece a minha e a tua essência. Nós temos a necessidade de sermos aceitos, de sermos honrados, de sermos amados. Mas primeiro, nós precisamos plantar esse amor. O verdadeiro amor ao próximo é decorrente do amor a Deus. Repete comigo, o verdadeiro amor ao próximo é uma decorrência do meu amor a Deus. Então você tem que obedecer a palavra de Deus. Quem ama com o amor de Deus, o amor ágape, ama os seus familiares mais próximos. Não vive, não pede guerra na sua casa. Por que o marido e a mulher vivem brigando dentro de casa? Porque falta amor, não tem outra explicação. Falta esse amor, não amor eros, porque o amor eros você até tem. Porque tem casal que fala, pastor, parece que depois de uma briga, a gente tem uma intimidade tão boa. Ele não vê a hora de brigar de novo para poder ter uma intimidade boa. Está amarrado em nome de Jesus. Não consegue viver bem. Isso é pensamento mundano. Você tem que amar a sua esposa, independente se ela merece seu amor ou não. Independente. Mas ela não merece. Ela não interessa. Quem é crente tem que obedecer. Eu vou te perguntar, quem aqui merecia Jesus te amar ao ponto de ele morrer na cruz por você? Não levanta a mão, pelo amor de Deus, senão... Glória a Deus que ninguém levantou a mão. Você não merece, até hoje você peca. É verdade ou não é? Até hoje você peca. Isso significa que nós não merecemos esse amor, mas Ele nos amou. Ele nos amou. Continua nos amando. Então, o problema nosso, como seres humanos e mesmo dentro da igreja, é amar quem nos ama. É fazer o bem àquele que nos faz bem. Ou filantropia, ou ajudar alguém para eu estar bem. Eu ajudando alguém, eu fico bem. Então está errado esses pensamentos. Eu tenho que ter a noção exata, esta iluminação da revelação dessa palavra, que eu preciso amar o próximo como Deus me amou. Eu preciso ter atos, atitudes. A minha fé precisa ser comprovada pelas obras. Porque a fé sem obras, ela é morta. Não, eu tenho muita fé, mas não faz nenhuma obra. Você não é salvo pelas obras, mas você é salvo para fazer boas obras. Então nós precisamos entender isso. Quem ama com o amor de Deus, ama os seus irmãos da fé. Ama os irmãos da fé, aqui, entre nós. Não tem nenhum que não me desce. Não pode ter isso. Entre nós, na comunidade evangélica de Fernandópolis, você não pode ter um irmão que não desce. Não me desce aquela pessoa. E vou dizer mais, nem de outras igrejas sérias, evangélicas, não podemos ter alguém assim. Pastor, mas ele me feriu, continua falando mal. Eu já falei para vocês, no meu testemunho, Deus me levou a orar por essas pessoas, semana passada, ou retrasada, melhor dizendo.
Porque se a gente prega, a gente tem que viver. Se a gente vive, a gente pode pregar. Então a gente é confrontado por Deus a amar, independente se as pessoas merecem. Porque eu quero ser amado por Deus. Eu quero que as pessoas também possam me amar, porque eu estou plantando, eu estou semeando amor. Nós devemos entender isso, o grande desafio, né, meu como pastor, e acredito que seja o seu, é de amar e não exigir ser amado. Irmãos, quando acontece alguma situação de desavença entre nós, a primeira coisa que você pensa, aquela pessoa não está legal, aquela pessoa não me ama, aquela pessoa me traiu, aquela pessoa falou mal, aquela pessoa... E aí, se a gente está nesse processo de pregação de amor, a primeira coisa que vem na sua cabeça, onde está o amor dessa pessoa? É verdade ou não é? É verdade ou não é? A primeira coisa, quando há uma desavença, há um desentendimento, ou em casa, ou com a esposa, ou com os filhos, os pais, ou os irmãos em igreja, ou qualquer outra, acontece alguma coisa, a primeira coisa vem na sua cabeça, está pregando sobre amor? Onde está o amor dessa pessoa? Algum cônjuge já falou essas 2 semanas para trás? Não precisa levantar a mão, não. Você não está escutando o pastor pregar, não? Onde está o seu amor? Aonde está o seu amor? Agora eu pergunto, você que está falando, aonde está o seu amor? Porque a gente é rápido para cobrar, amor. A gente é rápido para exigir que as pessoas nos amem. Mas o cristão não tem que exigir. Eu tenho que amar, independente de sendo amado ou não. Esse é o desafio. Esse é o nosso desafio. Amar e não exigir amor. Não, pastor, mas eu não admito isso que fizeram comigo. E o que você fez com Jesus? Já pensou se ele tratasse você da mesma forma que você que não consegue perdoar? Você imaginou isso? Então você que está vindo na igreja, escutando a palavra, pratique essa palavra, obedeça essa palavra. Vamos viver esse amor em nome de Jesus. Amém? E voltando para 1 Tessalonicenses, a gente vê que Paulo havia instruído a igreja sobre a importância do amor fraternal e percebia que o seu ensino era bem aceito e praticado. Eu vou ler alguns versículos bem rápido, você não precisa acompanhar, mas só vai aí escutando, não precisa abrir, quer dizer, vai acompanhando. O versículo 6 de 1 Tessalonicenses capítulo 3 diz assim: agora, contudo, Timóteo acaba de chegar da vossa parte. Ou seja, Timóteo estava lá e foi até onde Paulo estava e relatou algumas coisas que ele tinha visto na igreja, dando-nos boas notícias daquela igreja de Tessalônica, a respeito da fé e do amor. Lembra que eu falei que fé e amor sempre está ligado? Tem gente que fala que tem muita fé, mas a fé sem ter obras, sem ter os atos de amor, ela não é fé. Então ele está dizendo, olha, eu fiquei sabendo, Timóteo me contou tudo o que está acontecendo nessa igreja aí, a respeito da fé de vocês e do amor que tendes. Ele nos relatou que permanentemente a vossa lembrança afetuosa quanto a nós, e que é grande o vosso desejo em nos ver pessoalmente, da mesma forma como nós ansiamos por ver-vos. Ele ensina também que esse amor deveria ser abnegado, que nós lemos no capítulo 1, versículo 3, que o amor nosso deve ser um amor abnegado, ou seja, eu não tenho interesse, eu amo porque Deus me amou, sem nenhum interesse por trás. Isso, irmãos, é muito difícil para o ser humano, mas é possível, porque se Deus falou, isso é possível, amar dessa forma. Ele continua dizendo, ela tem que crescer e aumentar. Versículo 12 do capítulo 3 diz assim, que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que tem de uns para com os outros. Então ele estava ensinando sobre amor e fé, que nós deveríamos praticar, viver isso como igreja, como comunidade. Ele ensina também que o amor deve ser abnegado, ele ensina que o amor deve crescer, e ele fala que o amor tem que ser aperfeiçoado. Fala assim, aperfeiçoado. O que é aperfeiçoar uma coisa? Melhorar. Fala assim, eu preciso melhorar nesse amor. Fala amém, fala eu preciso, Deus me ajuda, eu decido melhorar. Isso está em
no capítulo 4, em 1 Tessalonicenses, versículo 9 e 10, diz assim: no que se refere ao amor fraternal, entretanto, não há necessidade de que eu vos escreva. Porquanto vós mesmos estáis por Deus instruído que deveis amar-vos uns aos outros, e na verdade estáis praticando esta ordem. Ele diz, olha, não preciso falar, porque vocês já estão praticando, mesmo com todos os irmãos em toda a Macedônia. Todavia, vos encorajamos, queridos irmãos, que vos aperfeiçoeis nisto cada vez mais. É isso que eu entendo que Deus quer fazer comigo e com você. Nos aperfeiçoar nesse amor. Você não precisa ser coagido a levantar a sua mão. Mas quem, a primeira vez ou a segunda vez que veio aqui ou numa célula, né, na igreja, visitar, enfim, foi convidado, sentiu-se amado, num abraço, num carinho, levante a sua mão, fazer um favor. Olha, é muita gente. Então eu creio que Deus já nos deu uma direção de amor desde o começo da igreja. Nós temos essa marca. Mas o que eu creio, o que eu entendo de Deus, é que nós precisamos olhar para dentro de nós. Ele quer que nós cresçamos nisso. Quer que nos aperfeiçoemos nisso. Nós precisamos melhorar esse amor. Isso, você só vai saber se está melhor no amor quando tiver alguma situação contra esse irmão. Quando tiver o primeiro briguinha ou desavença entre cônjuges ou entre familiares ou entre irmãos de igreja. É aí que você vai ver se você está melhorando, se você está aperfeiçoando esse amor. Não vai fazer biquinho, cara feia, fofocar, falar para os outros, é porque o fulano, porque o ciclano. Na segunda carta aos irmãos da igreja de Tessalônica, Paulo está grato, segundo Tessalonicenses capítulo 3, eu vou ler para você, versículo 11 a 13. Ele é grato a Deus porque esse amor fraternal estava crescendo e desenvolvendo bem naquela igreja. Estava crescendo e eu quero chegar nesse nível, em nome de Jesus, com essa casa aqui, com essa igreja, que vai levantar até pessoas folgadas. E vai ficar dependendo de ajuda de irmão. A gente vai ter que repreender ele, é lógico. Mas, se chegar nesse nível, é porque nós estamos caminhando bem. Olha só que interessante. Versículo 11, 12, 13, de segunda carta aos Tessalonicenses. Capítulo 3, assim. Pois fomos informados de que alguns entre vós andam desocupados, sem querer trabalhar. Olha que interessante, irmão. O amor está tão grande, a coisa está suprindo tanta necessidade uns dos outros, que tem uns folgados. Você sabe que tem folgado, né, irmãos? Aqui não, na nossa igreja, graças a Deus, não tem. Eu dou graças a Deus, porque aqui não tem pessoas folgadas. Mas pode chegar a ter, de tanto amor que vai ter nessa casa. Mas nós vamos corrigir esses folgados, porque não precisa corrigir, vai sobrar para o pastor, para os líderes, né? Vou repartir essa carga aí. Então, diz assim, tem alguns ocupados que não querem trabalhar e se intrometendo na vida particular dos outros. Quem fica à toa, o que ele tem que fazer? Se intrometer na vida dos outros, porque não tem o que fazer. Deu risada porque concorda comigo. Porque não tem o que fazer. O que é melhor fazer? Me intrometer com a vida dos outros, ver com os problemas dos outros. Problema, não é possível o problema que está passando aquele irmão? Mente vazia, o diabo deita e rola. Versículo 12. A esses, no entanto, ordeno, ou nós ordenamos, né? Ele usa aqui o plural, ou ele, Timóteo, enfim, uma forma dele falar que tem mais gente com ele. Ordenamos e admoestamos por nosso Senhor Jesus Cristo que, trabalhando em paz, se alimente do seu próprio pão. Quanto a vós, irmãos, jamais desanimeis de fazer o bem. Ou seja, aí tem outro versículo que diz assim: quem não trabalha, não come também. Os folgados têm que aprender. Mas existe necessidade. Ô William, só dá uma na porta aí, dá só uma ajuda para mim. Então nós precisamos ajudar os nossos irmãos na necessidade. Amém? Pastor, mas se ele tiver folgado? Ele continua dizendo aqui, ó. Está aqui, ó, versículo 13. Quanto a vós, irmãos, que está amando, o que vocês têm que fazer? O que vocês têm que fazer? Continua amando. Não, mas eu vi que o cara folgado. Parei, pastor, agora eu não ajudo mais ninguém. Não vem com essa desculpinha não, meu irmão. Não pode parar.
Pastor, mas como? E se tiver gente folgada no nosso meio? Deus cuida dele, vai levantar pessoas para falar com ele. Vai levantar líderes para falar com ele, mas não cabe a você parar de amar, parar de ter atos de amor. Não pode usar desculpa. Teve um tempo que nós ajudávamos alguém e ficou meio frequente essa ajuda. E a gente percebia que ele não queria realmente Deus. Ele queria a cesta básica do povo de Deus. E ele vinha constantemente, passava, a gente nunca falou não, a gente sempre foi dando, mas até que um dia o líder falou, pastor, eu acho bom a gente dar uma parada. Porque eu percebo que ele não vai nem se converter com isso, porque já acostumou com isso. Irmão, vamos ajudar mais um pouco. Depois você avisa ele, porque para ele não cortar de repente, senão pode fazer falta. Eu falei. Aí o líder avisou, sumiu da igreja. Deve estar em outra. Porque na igreja é o lugar das pessoas serem ajudadas. Pelo menos deveria ser o melhor lugar. Não está mais no nosso meio. Pastor, você me conta quem é? Não. Controla a sua curiosidade, por favor. É que eu estou lendo, não, estou brincando, irmãos. Eu não posso brincar com isso, ainda mais que está gravando. Mas amém. Vamos seguir aqui. Amar o próximo não é dizer a alguém que você ama. Eu tinha muita dificuldade de dizer isso para minha esposa no começo, Foi muito difícil. Ela falava, eu te amo. Eu falava, eu também. Mas não falava, eu te amo. Eu sempre falava também, ou eu também. Era muito dificultoso falar isso. Melhorei bastante, graças a Deus. Quando eu falava assim, nossa, também não precisava pegar pesado assim, Era só eu também, já estava bom. Era meio complicado, irmãos. Porque eu não tive uma criação de atos de amor. Isso não significa que meus pais não me amavam, mas ele não teve uma criação que demonstrava esse amor, a não ser por algumas áreas. E não é porque eu não recebi que eu não tenho que saber dar. Então um dos grandes desafios na minha vida é poder demonstrar o meu amor para minha esposa e para os meus filhos. Por isso que era aquele desafio, Eu voltei a falar de novo, Nada como pregar e a gente tem que viver de novo, Voltei a falar para o Josué esse dia no carro, Cutuquei ele e falei, Josué, o papai não gosta de você. E ele vai fundo, porque ele é meloso, Ele é benção. Meu filho Josué me ajuda nesse processo. Ele vai até o teatro. Por quê, papai? O Caleb já, por quê, Tudo bem. Adolescente, glória a Deus. Ele não está aqui. Quando ele vê todas essas gravações, espero que não vai ver lá, mas. Aí ele fala, por quê, papai? Por que não, meu filho? Aí eu fico com aquela cara de bravo, que as pessoas acham que eu sou bravo, amém? Quem acha que eu sou bravo, não? Eu amo você, amém, irmão? Aqui eu expliquei que a minha testa está enrugada aqui, essas marcas de expressão aqui, ela é normal, ela não sai mais. Então não é que eu estou franzindo para você que eu estou bravo, isso aqui não sai mais. Eu vou contar. Eu estava dando, muito tempo atrás. Se marcou eu profundamente. Acho que foi por isso que eu estou falando muito, Eu dava personal para uma moça que fazia medicina, a irmã dela já era médica, estava lá em São Paulo. Se eu não me engano, ela fazia até estágio com o tal do pitangui lá, de plástica e tal. Na época estava aquele negócio de botox, E eu dando personal, e aí ela começou a conversar de botox, de subir, de tal. Aí eu falei, isso aqui tem jeito, essa testa minha, de dar uma... Ela, dá licença, ela fez assim, tentou esticar minha pele, falou, isso aí não tem mais jeito. Eu falei, muito obrigado, isso aí essa testa tua, tudo cheia de marca aí, não tem botox que dê jeito, não tem nenhuma solução para você, meu filho. Pode ficar tranquilo. Então, não adianta a gente ter essa cara de brava. Aí eu fiz para o Josué. Eu não gosto mesmo, Josué, de você. Aí ele de novo, por quê, papai? Porque eu te amo muito. Aí ele falou, eu também te amo. Aí ele vem com aquela cabecinha no carro ali, encostando. Porque eu não tive isso. Mas porque eu não tive, eu não vou fazer isso com meus filhos? Talvez você também não recebeu isso, talvez você nunca teve isso com seus pais. E por isso você tem dificuldade de fazer isso com seus filhos ou com seu cônjuge, mas você não é crente Gabriela. Não é Gabriela que fala. Mas deixa para lá esse negócio. Você, pastor, eu nasci assim, vou morrer assim. Não vai não. Não vai não. Em nome de Jesus não vai não. Você vai conseguir amar o seu cônjuge, vai ter atos de amor por ele, seus filhos, seus pais, e nós vamos transbordar esse amor nesse lugar, e Fernandópolis vai ver que somos discípulos do Senhor. Amém, irmãos? Nós vamos ver isso em nome de Jesus. Eu quero ver isso aqui.
Nós precisamos sair desse comodismo, em nome de Jesus. Eu quero falar sobre atos de amor que nós devemos ter. Não é tudo, mas alguns que, nos meus estudos e alguns que Deus me deu, eu vou falar com você. 1 João 3,18, você já conhece, que foi o texto que nós usamos o ano passado. Que o nosso amor não seja só de língua, né, ou de boca, ou de falar, mas seja através de atos, de ações. Então, primeiro atitude ou ato de amor fraternal que nós devemos ter uns para com os outros. Os irmãos devem se ajudar mutuamente em tempo de necessidade. Fala assim, os irmãos devem se ajudar mutuamente em tempos de necessidade. Eu creio, irmãos, que essa ajuda não é só no tempo de necessidade financeira, em qualquer outro momento. Então nós precisamos desenvolver isso, esses atos de ajuda mútua. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26, o apóstolo Paulo diz assim, desse modo, quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Que membro que é esse que Paulo estava dizendo? Ele estava comparando a igreja com o quê? Com o corpo humano. Irmão, se o teu dedinho está doendo, todo o corpo sofre. Sofre ou não sofre? Sofre, irmão. Tem gente que sofre com mão encravada, irmãos. Ninguém merece. Mas quem tem mão encravada? Não precisa levantar a mão para não ficar. Mas dói. Até quando você arranca uma pele a mais do dedinho, fica doendo um tempo. Sofre. E aí tem um irmão sofrendo, você fala, que Deus abençoe ele. Mas no fundo fala assim, bem feito, ele merece. Que Deus te abençoe, irmão. Mas não é verdade, nós não podemos ser assim. Nós devemos nos ajudar mutuamente um ao outro. Tiago capítulo 2, versículo 15 e 16, né? Vai prestando atenção, não precisa abrir, eu vou abrindo mais rápido para você, para a gente ganhar tempo. Diz assim, se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupa e passando privação do alimento de cada dia, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e comei até satisfazer-vos, porém, sem lhe dar alguma ajuda concreta, de que adianta isso? Aí vem o versículo 17, que a fé sem obras, ela é morta. Então tem irmãos que vê o outro passando necessidade e fala assim, eu vou orar por você, para que nesse frio, Deus te aqueça, em nome de Jesus. Que Deus seja o teu cobertor, o teu edredom maravilhoso. Misericórdia, irmão. Misericórdia. Pastor, mas não tem dinheiro para dar um edredom, dá alguma coisa. Pastor, mas se eu for ajudar todo mundo, eu fico sem dinheiro, sabia, pastor? Não é isso que eu estou dizendo. Existem coisas específicas no nosso meio que Deus vai nos levar a viver esse amor. E outra, não vai precisar tocar trombeta e falar, olha, minha célula, eu ajudei. Mas não pode dar testemunho na célula? Até pode, mas eu queria que esse tempo seria um tempo assim, de Deus estar vendo. Um ambiente propício para a manifestação da glória de Deus, onde tem esse amor fluindo, onde tem essa comunhão, onde tem essa unidade, o Senhor vai liberar bênçãos sobrenaturais no nosso meio. Mas a primeira atitude, o primeiro ato de amor fraternal que eu devo ter, é ajudar o meu irmão, ou ter essa ajuda mútua. 1 João 3,17, eu leio para você também. Se alguém possuir recursos materiais, e observando o seu irmão passando necessidade, e não se compadecer dele, como é possível, olha aqui para mim, como é possível permanecer nele o amor de Deus? É uma pergunta. Eu vou ler esse texto perguntando para vocês. Se tem um irmão que tem condições financeiras, vira o irmão da igreja passando necessidade de arroz, feijão, necessidade básica, e ele não ajudar, não se compadecer dele, estou te fazendo uma pergunta, como é possível o amor de Deus nessa pessoa? Como é possível? É possível? Não, pastor, mas o amor esfriou esse tempo, mas vai voltar. É só esse tempo que eu não estou tendo. Irmãos, cuidado, que o nosso coração pode se endurecer. Cuidado, nós temos que ficar esperto com isso. Nós temos que ficar atento a isso, vigiar quanto a isso.
nós podemos falhar muito nessa área de amor. E estamos muito preocupados em outras coisas. Lembra que eu falei em 1 Coríntios, olha, a gente quer ter dons, a gente quer profetizar, a gente quer ser usado por Deus em grandes projetos. Se não tiver amor, de nada vale. Até para usar os dons nós precisamos de amor, porque os dons é para edificar a igreja, não é para eu me abençoar a mim mesmo. Até para pedir dom, você tem que pensar para que você está pedindo dom. Porque muita gente pede dom para se promover, porque quer ter os dons, ou para satisfazer a si próprio. E não é, os dons é para edificação para a igreja. Você recebe dom para tocar em vidas. Segundo ato de amor que eu coloquei aqui. Os irmãos devem se defender mutuamente em tempos difíceis. Fala assim, os irmãos devem se defender mutuamente. E não se ofenderem mutuamente. Não era para repetir, mas muito obrigado, porque vocês estão participando. Fico mais feliz por isso. E o que a gente vê, às vezes, dentro da igreja, é que as pessoas estão se ofendendo e não estão se defendendo. Irmão, nós precisamos defender uns aos outros. Nós precisamos ter esse sentimento de Moisés, mesmo que seja mais santificado. Mas Moisés, quando viu um egípcio querendo, brigando com o irmão de igreja dele, com o hebreu, ele matou o cara, irmão. Ele foi lá, brigou, tirou o egípcio que estava batendo no hebreu e matou o cara. Você não precisa matar. Mas nós precisamos defender. Aí vem a pessoa do mundo e fala, nossa, o irmão lá da igreja está... Você viu? Ele fala que é crente, mas você viu a vida dele? Você fala, é mesmo, rapaz. Oh, mas que crentinho sem qualidade. Em vez de você falar, mas pastor, como é que eu vou defender alguém em pecado? Você não precisa defender nada em pecado. Você fala assim, olha, eu até concordo que ele pode estar errado em pecado, mas se ele estiver na igreja, Deus pode ainda tocar no coração dele. E você? Você não tem nenhum pecado? Mas é mais fácil de concordar com as pessoas que estão falando mal, não é? Fala mal da sua igreja, fala mal do seu pastor, fala mal do seu líder, fala mal dos irmãos. E eu vou dizer uma coisa para você. Eips, olha aqui para mim. Eips, quando faz isso, as pessoas olham mais rápido. Foi um pastor que falou, eips, todo mundo olha, foi assim. Se você está ouvindo pessoas falar mal dos outros para você, a hora que ela sair perto de você, ela vai falar mal de você. Pode ter certeza. Então fica dando ouvidos, que está errado. Nós precisamos nos defender uns aos outros. E Moisés, um tempo depois, ele viu que 2 irmãos estavam brigando. 2 hebreus, 2 irmãos da igreja dele estavam brigando. Ele não foi lá e fez assim, ó. Quem é homem, gospe aqui. Ele não foi lá provocar briga. Vocês já fizeram isso na escola. Se mulher riu, é porque você também fez, mulher. Meu Deus do céu, achei que era só homem fazer essa brincadeira. Quando 2 lá está se arranhetando, aí em vez de se apartar, você fala assim, ó. Como é que é? Não sei. Vou parar de fazer, né? Porque eu estou fazendo muito hoje. Quem homem gosta aqui. Aí você tira e cuspiu para brigar, para os 2 brigar. Mas não, Moisés não fez isso. Moisés foi lá apartar e falou, olha, por que vocês estão brigando? Vocês são irmãos de igreja. Eu quero tanto ver isso aqui. Quando vê com um, tem com o outro, vem falar, nossa, olha, aquele irmão lá, falou, irmão, vamos reatar. Perdoa ele. Como eu quero ver pessoas assim, se defendendo mutuamente, falando, irmão, vamos preservar esse amor, vamos preservar essa unidade da igreja. Nós somos o corpo de Cristo, nós vamos morar no céu junto. Ou você não vai para o céu? Nós precisamos viver isso. Então, o primeiro ato de amor que você deve ter, qual é? Qual é, irmãos? Ajudar mutuamente uns aos outros. Segundo ato, defender, não é ofender, é defender uns aos outros. Nós precisamos defender. Pastor, mas eu não defendo ninguém nunca me defenderam, pastor. Você não tem que exigir, você tem que dar esse amor, tem que amar assim. Terceiro ato, os irmãos também devem se repreender mutuamente quando for necessário. E aqui é que entra uma complicaçãozinha. Alguns querem se aparecer, mas não pode se aparecer, tem que cumprir a palavra de Deus. Eu quero ler para você 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11. O apóstolo Paulo diz assim, entretanto, agora vos escrevo para que não vos associeis com qualquer pessoa que afirmando ser irmão for imoral, ganancioso, idólatra ou caluniador, embriagado ou estelionatário. Com essas pessoas, assim não deveis sequer sentar-se para uma refeição.
que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? Está repreendendo. Mas isso é amor? Lógico que é amor. Quem é pai e mãe sabe. Pelo menos deveria ser. A tua repreensão tem que ser por amor. Porque sabe que se deixar, por mais que seja muito dura a sua decisão, ele vai quebrar a cara na frente. Agora, tem pai que repreende porque está nervoso, está estressado, mãe, aí está tudo errado. Mas a maioria das vezes que o pai ou a mãe quer repreender é por amor, porque sabe que aqui está errado e não vai ser bênção para ele. Então nós precisamos ter essa maturidade como igreja. Às vezes repreender o irmão, não para ser mais do que ele, mas ser humilde, falar, irmãos, não pode ser assim. Olha, você está se associando, como Paulo está dizendo, olha, não se associe, nem coma com ele, nem senta na mesa. As pessoas caluniadoras, beberrão, idólatra. Ah, mas está falando que é irmão idólatra? Tem irmão que é idólatra. Idólatra, coloca outras coisas na frente de Deus, filho, dinheiro, outras coisas. E aí fica falando de outras religiões, falando que as pessoas adoram imagem, e ela está adorando dinheiro, adorando filho, adorando outras coisas. No meio dos cristãos. Então Paulo está chamando a atenção, está repreendendo. Gálatas capítulo 6, eu também leio para você, não precisa abrir. Versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Todavia, cuida de ti mesmo para que não seja igualmente tentado. Ele está falando, olha, vai lá corrigir. Com amor, com humildade. Não achando que você é... Né, porque tem gente que chega na casa dos outros para chamar atenção com o narizinho empinado. Eu sou. Ou talvez como líder, né, querendo usar a autoridade de líder. Eu sou líder. Não precisa disso não. Você primeiro é crente. Você primeiro é cristão, filho de Deus. Vai lá demonstrar, porque é teu papel como líder, mas faz isso de maneira humilde. Vai lá corrigir essa pessoa. Capítulo 2, versículo 11, também deixa eu ver se é esse texto. É esse mesmo, Gálatas 2, 11. Diz assim, quando porém Pedro chegou a Antioquia, Paulo está dizendo isso, eu o enfrentei face a face por causa da sua atitude reprovável. Você imagina isso aqui, irmãos, o grande apóstolo Pedro, uma das colunas da igreja, e Paulo, que perseguia a igreja, agora um grande homem de Deus também, né? Um apóstolo do Senhor, um homem de Deus, mas imagina Paulo reprovando o sanguíneo Pedro, que agora foi transformado, mas ainda tinha fama, porque Pedro naquele determinado momento estava sendo meio dissimulado, para aquele negócio de não comer carne de porco, enfim, de guardar o sábado, ele estava lá com os judeus, estava sendo meio dissimulado, porque Pedro não vivia daquela forma, mas porque estava no meio deles, começou a meio que camaleão. Aí quem que veio face a face, Paulo chegou nele face a face, repreendeu ele, falou, você tem que parar de ser assim, você não acredita nessas coisas, por que você está querendo viver dessa forma com isso? Não é errado, admoestar não é errado, repreender não é errado, desde que seja com amor. Então Paulo enfrentou, Pedro também. Terceira atitude, ou terceiro ato de amor fraternal que devemos ter entre nós, nós devemos nos encorajar uns aos outros, encorajar a fazer o que é correto. Em Lucas capítulo 22, de 31 a 32, não vou abrir, só vou citar esse texto. Quando Jesus falou para Pedro o seguinte, falou, olha, Satanás requereu a sua vida para passar numa peneira, você vai ser peneirado, Pedro. Só que Jesus ali naquele momento encorajou ele, fica tranquilo, porque eu já orei por você. Passa essa luta aí, porque eu já orei por você, para que você não caia na sua fé, para que você não desfaleça. Jesus ali encorajando, Jesus ali dando, né, um suporte a ele. Nós precisamos encorajar uns aos outros. Tem gente que, irmãos, que está cabisbaixo, que está mal, aí chega um cristão, em vez de encorajar, dá a mão para levantar, acaba de pisar nele. Não, mas você deve estar em pecado mesmo. Sabe, a gente tem que aprender a chorar com os que choram. Tem coisas, irmão, tem momentos na vida que você não tem nada para falar para uma pessoa. Às vezes você não sabe o que está acontecendo com ela, mas fica ali, chora com ela. Agora tem outros que estão alegres, se alegra com ela. Isso é amar as pessoas.
Nós precisamos encorajar uns aos outros. E eu quero ler também Eclesiastes capítulo 4. A gente usa muito isso em casamento. Embora não seja simplesmente para casal, mas pode se aplicar a um casal, por causa da unidade. Mas eu quero ler para você Eclesiastes capítulo 4. Versículo 9 a 12 diz assim: melhor é serem dois do que um, porque há melhor recompensa do trabalho de duas pessoas. Pega na mão do irmão aí. Eu sei que o cônjuge está do seu lado, é mais fácil, mas se tiver outro também, conseguir pegar na mão do outro irmão é importante, porque esse não é um princípio de casamento simplesmente. Esse é um princípio de unidade do corpo de Cristo, de a gente encorajar uns aos outros. Fala assim: é melhor, dá uma olhadinha assim, olha para ele, é melhor serem dois do que um, porque há melhor recompensa do trabalho se nós estivermos em dois. Imagine mais. Olha o versículo 10: porquanto se um cair, pô, soltou a mão por quê? Está cansado? Por que soltou a mão? Tá suada a mão do irmão? Limpa assim. Falei, eu te amo, irmão. Mãozinha tua tá suada, né? Para escrever. Entendi. Mas fica um pouquinho, depois você escreve. Porquanto, se você cair, vamos, irmão, eu vou te ajudar a levantar. Quem pode dar uma glória a Deus? Mas pobre, mas fala assim, pobre de você, se estiver sozinho. Está escrito aqui, irmão, não sei o que eu estou falando, não. A Bíblia está falando. Pede para ele só dar uma segurada aí, irmão, na onda. Vamos respeitar quem tem que amar todos, amém, irmãos? Então, ele entrou ali, vamos respeitar, glória a Deus, mas ele também tem que respeitar. Então, aqui o grande sábio está dizendo o seguinte: olha, é melhor serem dois, porque se um cair, o outro levanta. Mas pobre que estiver sozinho e cair assim, não havendo ninguém para levantar. Também se dois dormirem juntos, ficarão ambos aquecidos, mas como um só poderá manter-se aquecido. Isso aqui também não é só casal, não, irmão. Pode soltar a mão, já soltaram, né? Quem ficou segurando até agora? Oh, obrigado, irmãos. Vocês é maravilhoso. Esse amor já está fluindo entre nós, aleluia. Qual o marido que soltou a mão da mulher sem eu falar? Levanta, não quero que briga, não. Não era para soltar, irmão. Tem que segurar até a última. Não, você queria escrever, entendi. Que os irmãos querem escrever, por isso. Mas é interessante que aqui, irmãos, esse dormir junto não é só marido e mulher, não. Porque hoje, no século 21, marido e mulher não dormem mais juntinho, não. Cada um tem seu edredom. Quem tem, levanta. Não quero expor ninguém. Só que naquele tempo, onde tinha que dormir muitas vezes em lugar, é melhor você, né, no encontro com Deus aconteceu isso, não aconteceu? Os irmãos que não levou, né? E aí juntaram a beliche e ficou de costas um para o outro, porque o corpo aquece mais um ao outro. Mas isso é amor fraternal. Não quero, né, deixa eu olhar para cá para não falar quem foi. É amor. Já falei, agora já foi, irmãos. Mas é verdade, irmãos. Se você estiver passando frio, eu não gosto desse irmão, mas se estiver morrendo de frio, irmão, você vai encostar as costas nele, porque é verdade isso. Aquece. Então não é um princípio só de marido e mulher, por mais que a gente possa aplicar, eu já usei esses textos para casamento, mas irmãos, é para a igreja, é para nós, o corpo de Cristo. Você pode dizer amém? Aí ele continua dizendo: um homem sozinho pode ser mais facilmente derrotado. Mas essa vez, eu não sei se vai ser a última, mas essa vez, pega na mão do seu irmão. Não sei se é a última, mas pega. Fala assim: você sozinho, você vai ser derrotado muito fácil. Mas, se eu estiver junto com você, o cordão de 3 dobras não vai se arrebentar. Aleluia. Bom, sozinho você pode ir mais rápido, mas não vai chegar mais longe. Pode soltar, irmão, glória a Deus. Tem os irmãos que estão me desafiando, ele pega e fica assim olhando para mim ainda. Amém. É bênção, Deus está trabalhando. Então nós precisamos entender que nós devemos nos encorajar um ao outro. Nós devemos estar juntos um com o outro. Eu creio nisso, irmãos, esse ano nessa casa. Eu creio de todo o meu coração. Que vai ser natural. Vai ser natural, as coisas vão acontecer naturalmente. Deus compartilhou no meu coração. Quanto menos você esperar, Marcos, uma grande coisa vai acontecer.
grandes obras, grandes milagres, grande mover de Deus vai acontecer nesse lugar. Amém? Os irmãos, quarto ato, é isso? Eu não pus número aqui, 1, 2, 3, 4. O quarto ato de amor fraternal entre nós, os irmãos devem levar as cargas uns dos outros. Deixa eu voltar lá para Gálatas, capítulo 6. O Ministério do Louvor pode vir para cima já, porque a gente já vai, eu estou quase terminando. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Na verdade não precisa nem ler, né? Diz, levai as cargas uns dos outros. Assim estarei cumprindo a lei de Cristo. Lembra que eu falei qual é a lei que está em vigor no tempo da graça? Qual é a lei? A lei do amor, a lei de Cristo. Então aqui Paulo está dizendo o seguinte, ó, levai as cargas pesadas uns dos outros, e assim estarei cumprindo a lei de Cristo. A lei do Novo Testamento, a lei do tempo da graça, é a lei de Cristo, é a lei do amor. Quem pode dizer amém? Amém. Presta atenção aqui, deixa eu dar uma diferenciada aqui. Levai as cargas pesadas um dos outros. Cargas, não fardos. Fardo cada um carrega o seu. Amém? Amém? Fardo é a responsabilidade do cristão. Cargas aqui, talvez é problemas que esse casal está enfrentando, que essa família está enfrentando, que essa pessoa está enfrentando. Ajuda ele a carregar. Você está vendo um cara carregar uma caixa sozinho, você fica olhando, vai irmão, não, você vai conseguir. Não, vai lá, deixa eu te ajudar. Fica fácil para todos. Não fica pesado para um só. A gente quer só cuidar da nossa vida. Irmãos, as pessoas mais importantes que já pisaram nessa terra são pessoas que se preocupou com o ser humano, com o seu próximo. As pessoas mais importantes dessa terra são aquelas que se preocupou com o próximo. Não viveu de maneira egoísta, olhando somente para ela, para a família dela, para arrecadar dinheiro para ela, pensando em ser rico e ter os bens e desfrutar dos seus patrimônios. Mas em abençoar o reino de Deus, tocar o reino de Deus, tocar em vidas, amar, sem querer receber nada em troca. E por último ato de amor fraternal, os irmãos devem perdoar-se mutuamente. Mateus capítulo 18, eu acho muito interessante esse texto, porque Pedro quis dar uma crescida, assim, se eu posso dizer essa palavra, para cima de Jesus. Versículo 21 e 22 de Mateus 8 diz assim, então Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou, Jesus estava ensinando como tratar um pecador, que devemos perdoar esse irmão. Tanto é que depois tem a parábola do servo que não perdoou e ficou entregue aos verdugos. Mas no versículo 21 e 22, Pedro perguntou a Jesus, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu tenha que perdoá-lo? Ele fez uma pergunta, não esperou a resposta. Sabe aquela pessoa que faz a pergunta, mas já dá a resposta, porque mostra o quê? Vou dar uma, né? Até 3 vezes, perdão, até 7 vezes. Sabe por que até 7 vezes ele falou? O número completo, 7. Porque a lei dizia que era até 3. Na lei ali do farisaísmo ali, era 3. Até 3 você tinha que perdoar o irmão. A lei dos homens. E Pedro quis aumentar a dose, né? Quis dar um espiritual para Jesus. Falou, olha, até quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão se ele pisar na bola comigo? Até 7 vezes, extrapolou a lei, olha, está acima. Aí, na verdade, Jesus disse o seguinte, não te direi até 7 vezes, mas sim 70 vezes 7. Esse 70 vezes 7, irmão, não é porque você vai fazer na calculadora e ver quanto vai dar, e ver se naquele dia teu irmão vai pisar na bola, tudo. Não, não é isso. É um número que não tem limite, é infinito. Pastor, mas como é que eu vou perdoar tanto assim? A pessoa vai ficar sem vergonha, pastor. Não cabe a você julgar ele, meu irmão. Não cabe você julgar. Isso é para Deus. Não se coloca na cadeira de Deus. Ele é o justo juiz, você não é. Para mim terminar, eu quero dizer para você, nós devemos ajudar-nos mutuamente. Nós devemos nos defender uns aos outros. Nós devemos nos repreender o irmão que está em pecado, com humildade, com amor.
devemos encorajar uns aos outros, nós devemos levar as cargas uns dos outros, nós devemos perdoar mutuamente. Eu só quero citar mais um versículo, Mateus capítulo 6, versículo 12, está dentro da oração modelo que Jesus nos ensinou. Perdoe, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Sabe quando você vai receber perdão de Deus? Quando você perdoar de todo o seu coração. Tem gente que receber perdão de Deus, é por isso que vive essa vida totalmente amargurada. Porque aí se você lê, você que está com dificuldade de perdoar, tem dificuldade de perdoar, lê depois a tarefa de casa aqui, ó, essa parábola aqui até o versículo 35. O que acontece com as pessoas que não perdoam? Quero terminar lendo alguns textos. Pode ficar de pé em nome de Jesus, porque ficando de pé você acha que está acabando, você me dá mais 10 minutos. E aí você absorve mais esses 10 minutos, porque talvez você está cansado de ouvir. Mas 1 Pedro capítulo 1, versículo 22, o versículo 23 diz assim: considerando, pois, que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade que leva ao amor fraternal. Presta atenção nesse versículo. Nós devemos ter o coração reto diante de Deus. Pedro diz o seguinte: considerando, pois, que vocês tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade. Obediência à verdade que leva ao amor fraternal. Repete comigo: obediência à verdade. A verdade aqui, letra maiúscula, está falando sobre Jesus, sobre a palavra, que leva ao amor fraternal, não fingido. Amai-vos uns aos outros de todo o coração. Fostes regenerados, não a partir de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, a qual é viva e operosa por toda a eternidade. Ou seja, o que foi gerado dentro de você, quando você entregou a tua vida para Jesus, não é uma semente perecível, é o Espírito Santo dentro de você, é o próprio Deus dentro de você, é Deus em você. Por isso você pode amar, por isso você pode viver assim. 1 João capítulo 2, versículo 9, eu leio para você: aquela pessoa que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua a vagar sobre as trevas. Você vai me perdoar, mas se você não perdoa, se você ainda tem algo contra o irmão, você não está na luz. Você pensa que está na luz, você está nas trevas. João está dizendo isso. Você continua a vagar sobre as trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz. Para permanecer na luz, o que você tem que fazer? Amar. Amar. Senão você vai andar na escuridão. Por isso você está dando muita cabeçada, não está sabendo o caminho que você deve tomar. Por quê? Porque não consegue amar, não tem claridade, e nele não existe motivo de tropeço. No entanto, que odeia o seu irmão está nas trevas e vaga pela escuridão, não sabe para onde caminha, pois as trevas lhe turvam a visão. Capítulo 3, versículo 12: e não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. Por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Não sabemos que já passamos da morte para a vida? Passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. E para terminar de versículo bíblico, né? Você não está enjoado de versículo, amém? Porque é a palavra de Deus. Hebreus 13, 1 diz assim: sejamos incessantes no amor fraternal. Repete comigo: sejamos incessantes no amor fraternal. Feche teus olhos, em nome de Jesus. Começa a dizer: Deus, eu preciso ter atitudes desse amor. Eu quero, Senhor. Eu quero viver isso. O Senhor morreu por mim, o Senhor me amou primeiro, então eu consigo amar. Me dá esse amor. Eu decido perdoar. Vai falando para Deus: eu decido perdoar de todo o meu coração. Eu decido amar. Eu decido ajudar o meu irmão. Eu decido defender o meu irmão da igreja. Eu decido repreender ele quando ele estiver em falta ou em pecado.
Eu decido encorajá-lo, pegar na mão dele, ser dois, caminhar com ele, levar a carga do meu irmão e perdoar o meu irmão. Em nome de Jesus. Expressamos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança no Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmã. Aleluia. Nós vamos cantar de novo. Sou com você, no amor do nosso Pai. Aleluia. Somos no amor de Jesus. Quando nós amamos o próximo da forma determinada pela palavra de Deus, o ambiente à nossa volta melhora consideravelmente. O ambiente de amor é um ambiente muito gostoso de se viver. Quantos concordam comigo? Agora, um ambiente onde tem um xingando o outro, um desaprovando o outro, em desavença, como é terrível viver. Como é terrível viver numa casa onde o amor não tem a não ser gritaria, discussões, desavença, não tem compaixão, não tem perdão. Que igreja ruim as pessoas entrar e não ter esse amor. Saber que estão falando de uns dos outros, criticando uns aos outros. Mas em nome de Jesus, que esse amor possa crescer, que esse amor possa ser aperfeiçoado, melhorado entre nós. Isso depende de você, porque eu vou fazer a minha parte. Eu decido me esforçar para te amar mais esse ano. Eu espero que você faça o mesmo em nome de Jesus. Vamos cantar essa canção, porque onde tem um ambiente de amor, a sua família é mudada, a igreja é mudada, Fernandópolis pode ser mudado em nome de Jesus. Aleluia. E juntos lado a lado, vai olhando para os seus irmãos, andamos com Jesus, expressamos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida, diga isso a Ele, a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Diga, eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmã. Eu sou com você, no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Eu sou com você, no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Pai, em nome de Jesus, aqueles que têm entendido e o Teu Espírito Santo tem falado aos nossos corações, nos ajude a crescer, nos ajude a aperfeiçoar. Nós queremos ter atos desse amor, não somente de boca, de falar, mas queremos ajudar, defender uns aos outros, corrigir com espírito humilde, perdoar, encorajar, levantar uns aos outros. Senhor, faça isso com essa igreja, faça isso com o Teu povo, Senhor. É o Teu povo, é a Tua igreja, é a Tua noiva. Nós possamos levar as cargas uns dos outros, se importar com o meu irmão. Em nome de Jesus, eu abençoo, Senhor, o Teu povo que está aqui nessa manhã. Que essa palavra, Senhor, não saia do coração deles, e no momento de uma desavença, o Teu Espírito possa trazer esta palavra, para que ele possa logo perdoar, logo reatar, logo amar e não exigir ser amado, porque os galardões
bens, os presentes, a recompensa vem para aquele que faz sem querer receber nada em troca dessa terra. Mas eu te agradeço porque do Senhor nada passa despercebido. Tudo que nós fazemos está sendo computado aí no céu. Que nós não possamos, com o nosso sentimento egoísta, fazer para receber, mas amar sem exigir ser amado, porque a plantação que nós fazemos é natural que nós vamos colher. Deus, eu abençoo o teu povo, que o teu Espírito Santo possa levá-los a praticar essa palavra. Nos aperfeiçoa nesse amor, porque nós precisamos da tua ajuda, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Está liberado para você ir embora, para você amar, para você cumprimentar, para você abraçar, para dizer para o seu irmão, dizer: olha, eu vou te amar mais esse ano, eu faço esse compromisso, em nome de Jesus. Eu vou ter atos de amor para com a sua vida, em nome de Jesus. E para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você.